Hoje nós vamos ter o prazer de conhecermos o Instituto Bexiga, aqui de São Paulo, um grande centro de pesquisas na área de história e cultura em geral. Nós convidamos para esta palestra o doutor Edmilson Pérez Castilho. O doutor Edmilson é doutor e mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia. Desde 2015, ele trabalha no Instituto Bexiga, sendo um dos seus sócios fundadores. Lá, ele é curador, professor, pesquisador e agente cultural. Além do Instituto Bexiga, ele também trabalha no SENAC, no setor de pós-graduação de arquitetura da paisagem. E também trabalha na Unesp, também na pós-graduação, no curso de paisagismo. Professor Edmilson, nós agradecemos muito a gentileza do senhor ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso canal e, a partir desse momento, as palavras, são suas. O senhor... Olá, pessoal. Olá, Francisco. Nós é que agradecemos, do Instituto Bexiga, a oportunidade de participar aqui dessa gravação, desse episódio aqui do seu canal. Estamos muito felizes. Já nos conhecemos já de outros carnavais, Somos colegas do Núcleo de Estudos de História Social da cidade. Também participamos aí dos simpósios Tessituras da Cidade, o ano passado, junto com o nosso núcleo de pesquisa. E agradecer aí a participação, Olá a todas, a todos. Como o professor já me apresentou aí, Eu sou professor e pesquisador do Instituto Bexiga, Instituto de Pesquisa, Formação e Cultura Popular. E eu peço a licença para compartilhar uma apresentação que a gente tem aqui no PowerPoint para a gente poder explicar um pouquinho melhor aí as nossas linhas de atuação, os nossos objetivos do Instituto, um espaço cultural independente, de certa forma ainda recente, mas que com muita bagagem, já com muita história para contar. Bem, pessoal, o Instituto Bexiga, ele é uma associação sem fins lucrativos. É uma associação formada por professores, por pesquisadores também independentes, e que nós desenvolvemos também dentro do Instituto Bexiga projetos de pesquisa, projetos de formação continuada, projetos de educação popular, e que engloba desde cursos livres, cursos de extensão, formação cultural, visitas guiadas, palestras, realizamos simpósios com muito foco, com grande foco na preservação da memória, na cultura popular, na cultura tradicional e também no patrimônio cultural. O Instituto Bexiga, ele tem 3 sócios fundadores e muitos outros colegas também que fazem parte do nosso projeto. No caso aqui, como vocês observam, a professora Daniele Franco da Rocha, também doutora em História Social pela PUC São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, e em Economia, graduada pela PUC São Paulo, e o professor Heriberto Pérez Castilho, que também é doutor em História Social pela PUC, mestre em História Social pela PUC, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela USP e bacharel em Direito pela PUC São Paulo. Então, a gente diz que uniu esse grupo diversificado, e muitos colegas também, foi a história, A história que é o que unificou aí os nossos projetos, nossos objetivos, aí as metas que a gente tem tentado alcançar aí desde quando a gente fundou. O Instituto Bexiga, pessoal, ele tem sede hoje no bairro do Bexiga. Desde o ano de 2015, a gente se estabeleceu na Rua dos Ingleses, no número 67, no bairro do Bexiga, em 2015. E nós, inclusive, a denominação Instituto Bexiga foi, inclusive, escolhida por nós para homenagear esse importante e histórico território central da cidade de São Paulo, e que preserva ainda um grande e amplo acervo material e imaterial da história da cultura popular, da cultura negra, da cultura indígena, da cultura migrante, da cultura imigrante, mas que mais recentemente, de forma acelerada,
vem sofrendo tentativas de apagamento, né, desde o seu surgimento dessas culturas populares, desse valioso patrimônio material e imaterial. E como vocês observaram, né, por nós termos aí uma formação e uma experiência bastante interdisciplinar, não só os sócios fundadores, mas todos os colegas que participam também desse projeto, os professores que são aí parceiros, o Instituto contempla algumas linhas de pesquisa que eu vou falar na sequência. Mas, basicamente, como vocês observam aí, o Instituto Bexiga atua bastante com pesquisa e publicação. Ao realizar essas pesquisas, a gente acaba elaborando, então, os cursos de formação, de educação, a partir de muitas das pesquisas que a gente realiza. Então, além da pesquisa, a gente também desenvolve cursos de formação. E como eu ressaltei, muito focado em cultura popular, nos direitos humanos. Então, é basicamente aí as nossas linhas de atuação. Aqui estão as pesquisas que a gente desenvolve, né? As linhas de pesquisas que a gente estabeleceu no Instituto Bexiga para a gente conseguir aí abranger bastante aí a formação de cada sócio fundador, de cada parceiro, de cada professor. Então, aí, a primeira linha de pesquisa, História Social da Cidade, a gente realiza muito trabalhos, né, sobre a formação do urbano no Brasil, principalmente nesse período recente da urbanização brasileira, simultaneamente ao processo de industrialização no Brasil. A gente também trabalha bastante a temática de mapeamento, informação e cidade, onde nós exploramos um amplo conjunto de fontes diversificadas com os temas ligados à cidade, cartografia histórica, dados censitários, estatísticos, mapas temáticos, e também a gente trabalha bastante na linha de História Social da Cidade com os cursos de educação patrimonial, abordando não só o patrimônio material, mas principalmente o patrimônio imaterial e a valorização da memória, né? Tão pouco ainda divulgado nos dias de hoje. Uma segunda linha de pesquisa que a gente também já desenvolve há mais de 13 anos, na verdade essa linha a gente realiza antes ainda da instituição da nossa sede no bairro do Bexiga, essa linha de História Social da Educação e da Infância, onde a gente trabalha o tratamento da infância no Brasil e da história da educação no Brasil. E, como eu disse, a gente atua há mais de 10 anos, principalmente para serviços conveniados à Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo. São cursos que sempre apresentam, né, um panorama histórico, jurídico e social do tratamento dispensado à infância e juventude no Brasil. A terceira linha de atuação do Instituto Bexiga é uma linha que, na verdade, foi criada justamente por termos as pesquisas de nossos doutorados, tanto dos meus colegas como a minha. A gente estudou o tema a ditadura militar no Brasil. Então, a gente acabou, então, criando essa linha de pesquisa, que é a História do Brasil e da América Latina, onde a gente não só trabalha na questão da formação do desenvolvimento da economia brasileira, mas principalmente ressaltando, né, as lutas e resistências contra a ditadura militar no Brasil e também na América Latina. Também fazemos parte do Núcleo de Estudos de História, do Centro de Estudos de História da América Latina, também ligado à PUC, também a história da PUC, e também a gente temos essa linha aí focada em ditadura militar. E, por fim, também temos um trabalho bastante extenso, né, sobre a história do trabalho e da resistência popular, né, onde a gente trabalha o mundo do trabalho, essa categoria, superexploração do trabalho no Brasil, e principalmente os movimentos operários no Brasil, a história do movimento operário, das lutas e resistências da classe trabalhadora aí no decorrer do século XX. Então, essas linhas de pesquisas, elas acabam, então, sendo, né, meio que os nossos parâmetros, balizador aí do nosso trabalho, né? A gente sempre tem, então, projetos, cursos livres que a gente desenvolve a partir dessas linhas de pesquisa. Além, né, dessas linhas de pesquisas, a gente também tem alguns projetos especiais que eu vou apresentando aqui no decorrer da minha fala. Já adiantando, nós temos projetos Rolê SP Territórios Negros, Cidade em Disputa, Mulheres Indígenas em Contexto Urbano, Projeto Diversidade, IB60+, e Território e Trabalho Social. A gente começa aqui meio que apresentando um curso livre, né? Que, na verdade, ele foi o marco inicial do Instituto Bexiga. Assim que todos nós concluímos aí a pós-graduação, nós já tínhamos uma intenção de montar um espaço de formação cultural independente, onde a gente pudesse não só divulgar o trabalho, mas exercitar também esse trabalho que a gente realizava dentro das faculdades, né? A gente, logicamente, tem aí os vínculos institucionais com as universidades,
Mas a gente também sentia um pouquinho falta de ter um espaço, né, cultural onde a gente pudesse aí tratar outras temáticas, abordar outras pesquisas e até também, principalmente, convidar professores que muitas vezes desenvolvem pesquisas na academia e acabam que essas pesquisas ficam nas prateleiras das bibliotecas. Então, a gente queria muito, nesse período aí de 2015, a gente queria muito espaço para a gente não só realizar umas pesquisas com as temáticas que a gente achava importante, que contribuísse aí com o desenvolvimento social, com a história da cidade, com a história das lutas e resistências dos trabalhadores, e também oportunizar para que professores pudessem também realizar seus cursos com temas variados, num espaço onde tivesse essa conversa, né, essas abordagens mais interdisciplinares. Foi quando tivemos a ideia de criar o Instituto Bexiga, e justamente como a gente nomeou o nosso espaço cultural dependente como Instituto Bexiga, a gente iniciou o nosso projeto com um curso livre, que é o curso O Bairro do Bexiga, de Caminho Indígena a Reduto Multicultural de São Paulo, onde a gente fez uma pesquisa bastante profunda, né, sobre a formação histórica desse território, homenageando um pouquinho aí a nossa sede. É importante dizer que nos cursos livres, né, na nossa experiência, quando a gente, logicamente, começamos a desenvolver os projetos, né, e os cursos livres, a gente não exige pré-requisito para você fazer a inscrição. Geralmente, a gente sabe que muitos cursos livres de extensão se exige uma titulação, se exige uma graduação, ou algum vínculo institucional para participar, mas os nossos cursos livres não. A maior parte dos cursos são de faixa etária livre e a gente não exige nenhum pré-requisito, né? Basta ter interesse aí pela temática. Então, esse daí é o curso do Bexiga que a gente realizou. Vocês estão vendo aí um pouquinho do nosso espaço físico, né? A gente tem um auditório para 40 pessoas, que a gente realiza esses cursos lá no Instituto Bexiga. E aí, então, esse é o curso aí, meio carro-chefe, que, inclusive, nós vamos realizar agora na próxima sexta-feira esse curso. O Bairro do Bexiga está completando 145 anos de aniversário do bairro, né, que é comemorado todo dia 1º de outubro. E aí a gente também vai repetir esse curso, já é a 8ª edição, como eu disse, já faz 8 anos que o Instituto já está com sede nesse espaço, né? E aí a gente vai realizar, já deixo aqui o convite para todos participarem na próxima sexta-feira, tá? A gente tem, inclusive, um site onde a gente realiza as inscrições do curso, onde a gente tem blogs com várias reportagens, com vários posts, com vários artigos, não só do Instituto, mas também de colegas que publicam artigos no nosso site. Temos também um canal do YouTube. Grande parte dos cursos de formação gravados que a gente realiza, a gente disponibiliza no canal do YouTube do Instituto Bexiga também. E também temos aí as redes sociais, convido todos a também acompanharem aí no Instagram e no Facebook. Bem, então esses são os cursos livres que a gente começou a realizar no ano de 2015. E a partir de então, a gente também, muito em função da nossa linha de pesquisa em História Social da cidade, a gente também criou um curso dedicado ao aniversário de São Paulo, que a gente também realiza aí há 8 anos, o curso sobre a história da cidade de São Paulo, trazendo aí algumas particularidades e as transformações da cidade de São Paulo nesses períodos históricos, né, que a gente trata como período colonial, a São Paulo colonial, a São Paulo imperial, a São Paulo republicana e a São Paulo também da ditadura e a São Paulo atual. Também é um curso muito especial e como eu já disse, né, como nossos cursos eles são criados a partir de pesquisa histórica, todo ano a gente vai aprofundando, né, as pesquisas históricas e vai sempre incorporando, inclusive, muitas referências e indicações dos participantes, de colegas, e a gente sempre, então, vai incorporando mais material nas pesquisas e vai ficando um curso mais legal. Então, também são alguns cursos livres que eu estou apresentando aqui para vocês. Um outro projeto muito especial, como eu já disse, né, o Instituto Bexiga, ele tem uma linha muito forte de cultura popular, de culturas tradicionais, da cultura indígena principalmente, né, de valorização e de reconhecimento da importância da cultura indígena na formação não só da cidade de São Paulo, mas brasileira. Então, a gente tem um projeto muito especial que a gente já realizou aí umas 6 edições no Instituto Bexiga, que é o projeto Mulheres Indígenas em Contexto Urbano, tecendo história e valorizando os saberes. Esse projeto
do Mulheres Indígenas consiste num importante encontro, né, uma importante reunião de diversos saberes ancestrais, onde a gente convida mulheres indígenas para apresentar seus povos culturais, abordando os desafios encontrados ao longo da história e especialmente na atualidade. A gente tenta desmistificar um pouquinho essa ideia de um lugar relegado ao passado, de um modo de viver dos povos originários. Essas mulheres, elas acabam sempre, que são pertencentes a várias etnias, né? Elas acabam oferecendo sempre uma perspectiva acerca das noções de autonomia, de resistência, de lutas e sociabilidade, problematizando, inclusive, né, questões importantes como as dificuldades enfrentadas para serem reconhecidas como sujeitos integrais e legítimos. Então, é um projeto que a gente realiza com nossos colegas, a gente tem uma atuação muito forte também na divulgação e na preservação, né, da cultura e valorização da cultura indígena. Então, a gente também realiza esse curso há muitos anos. Convido aí vocês a acompanhar a programação, que em breve a gente vai realizar novamente. Também nessa linha, muito em função dessa linha de pesquisa de culturas populares, a gente também ofereceu um curso bem legal, que é o curso de brinquedos e brincadeiras indígenas, amazônicas também, com indígenas que trazem também as suas práticas do brincar também da cultura indígena. E também realizamos um curso diversas vezes com algumas lideranças, alguns pesquisadores indígenas, entre eles o professor Kazé Angatuxo Curutupinambá, um grande parceiro que chegou a realizar aí mais de 8 edições no nosso espaço cultural. E como vocês observam aí na fotografia, não é só uma aula, né? É uma experiência, né? Esses cursos ligados a culturas indígenas do Bexiga, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da culinária indígena, do artesanato indígena, das pinturas indígenas, inclusive também até as danças que são realizadas, as celebrações que são realizadas no próprio espaço do Instituto. Então, uma linha que a gente gosta bastante, valoriza bastante. E como a gente fala também, esses cursos de formação, esses cursos livres que são realizados no Instituto Bexiga, eles não só são realizados para os participantes, mas também acaba sendo um encontro, né, dos povos indígenas. Esses espaços de encontro do curso acaba também sendo aí um local de reconhecimento, de conhecimento, logicamente, de contribuição aí com a luta dos povos indígenas no território do Bexiga, que é um território também marcado, né, pela presença indígena, né? O Bexiga ainda, apesar de, logicamente, não sabemos precisar a quantidade da população declaradamente indígena no território, mas o território ainda preserva nos seus topônimos os nomes indígenas, né? O Vale da Saracura, o Vale do Tororó, Rua Japurá, nas suas ruas, nos seus topônimos ainda preserva bastante a cultura indígena e que marcou bastante a presença desse território, período inclusive aí de formação urbana, de constituição urbana. Então a gente tem essa linha bem legal, que a gente realiza também há bastante tempo. Como eu falei, são cursos livres, né? A grande parte desses cursos são gratuitos, e quando são pagos, aí a gente também tem como meta preços populares, que são os preços para, logicamente, gerar aí a manutenção do espaço físico e até também para a gente conseguir fazer a remuneração dos professores convidados, quando a gente convida os professores para trazer os seus temas também no nosso espaço. Bem, um outro projeto, que é um projeto que a gente já realiza desde o ano de 2016, e é um projeto bastante gostoso e bastante famoso no Instituto Bexiga, vamos dizer assim, é o projeto Rolê SP, que tem diversas temáticas. Aqui eu estou destacando o Rolê SP Territórios Negros na cidade de São Paulo, né? Mas a gente tem diversos temas, né? Nós temos Rolê SP Marcos de Fundação na cidade, Rolê SP Territórios Negros, Territórios Indígenas, Rolê SP Vilas Operárias. E o que é o Rolê SP? O Rolê SP é uma proposta também de atividade cultural, baseada numa visita guiada, né? E que percorre esses territórios centrais da cidade com o objetivo de revelar e valorizar histórias, expressões, personagens, lugares, as múltiplas memórias, fortalecendo principalmente a manutenção das identidades locais e a diversidade cultural. Partindo de uma problematização histórica de monumentos, dos topônimos da rua, das praças, dos rios da cidade, essa atividade é uma visita guiada, né, interativa, dialogada,
e que permite aí os participantes que caminham com a gente, né, pelas ruas da cidade, se relacionar conhecimento seu com o cotidiano da cidade, né, vivendo em loco essas experiências e os temas que a gente tem abordado. Então, a gente, como eu disse, né, esses projetos, eles são formações que partem de pesquisas históricas. Então, há muitos anos, né, desde a fundação do Instituto Bexiga, a gente realiza uma imersão na história da formação da cultura negra e das particularidades da cultura negra na cidade de São Paulo, mais especificamente. E aí, então, a gente realiza diversos rolês com diversos temas. Então, vocês observam os temas que estão ligados aos territórios negros, conhecidos da cidade de São Paulo, como no caso o próprio território do Bexiga, que depois de ser um importante piabeiro indígena, como eu já ressaltei, ele vai ser também um dos primeiros quilombos urbanos da cidade de São Paulo, o quilombo da Saracura, inclusive que recentemente foram encontrados vestígios arqueológicos nas obras do metrô do bairro do Bexiga, que comprovam, que novamente, que reforçam, comprovam não, né? A historiografia já comprovou, mas que reforçam a presença, né, desse antigo quilombo, está em processo, inclusive, aí de patrimonialização, todas as peças, o material que está sendo encontrado, né, nessas pesquisas arqueológicas. Então, a gente tem o tema de territórios negros no bairro do Bexiga, aqui, como eu já disse para vocês, o rolê também territórios negros do Quilombo Saracura, né, que justamente onde era a antiga escola Vai-Vai, que foi demolida para a construção da estação de metrô, aí nesse ponto que foi encontrados os vestígios arqueológicos, que reforçam a presença do Quilombo Saracura no território. Também temos o projeto Rolê SP aqui, Vila Itororó, que é também um centro cultural e uma antiga vila rentista, um patrimônio importante, né, do Bexiga também, um patrimônio aí que mostra um pouquinho as condições da moradia do Bexiga, as transformações da moradia no Bexiga. A gente, inclusive, teve a oportunidade de realizar esse rolê SP Vila Itororó na Jornada do Patrimônio 2023, agora no mês de agosto que passou, a gente realizou essa pesquisa na jornada. Esse aqui é o rolê Territórios Negros no centro da cidade. Aqui a gente percorre os bairros da Liberdade, a região da Sé, também ali a região do Largo de São Francisco, e a gente conclui aqui no Largo do Piques, que é o local onde, né, aconteciam os tristes mercados de escravizados no período colonial, imperial também. Então, a gente sempre realiza essas visitas passando por esses territórios e trazendo, então, essas histórias, essas expressões, esses personagens, esses monumentos erguidos, questionando, problematizando, né, essa categoria monumento histórico. Então, são atividades de visita guiadas. Esse daqui também é um rolê dedicado à cultura negra, a gente realiza esse rolê no Largo do Rosário dos Homens Pretos. Hoje é a Praça Antônio Prado, mas esse local aí era o local da antiga Irmandade da Igreja do Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que hoje fica no Paissandu, mas a gente também realiza esse rolê, passando por esse território da Praça Antônio Prado, passando pelo Viaduto do Chá, pela Igreja de Santa Efigênia, né, também ressaltando a importância da Irmandade de Santa Efigênia, até a gente concluir na região do Paissandu, onde hoje fica a sede dessa irmandade, importante irmandade religiosa, assim como também a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha, de França também. E aí um outro projeto que a gente gosta bastante dentro do Instituto Bexiga, eu falo projetos, né, gente, mas o projeto é o nome geral, mas são cursos de formação que a gente realiza, e esse, no caso, é Cidade em Disputa, a gente realiza muito com convidados. O projeto de Cidade em Disputa, ele é um projeto que contribui justamente para valorizar, além da cultura, né, e o lazer, a educação em direitos humanos, identidade, pertencimento, protagonismo social, propiciando debates e rodas de conversa com convidados, com entidades, com movimentos sociais, com coletivos culturais, né, proporcionando, então, essa compreensão aí crítica e reflexiva da realidade brasileira, da realidade social, da realidade étnico-racial. Aqui tem 2 temas, né? O primeiro tema aí é um tema que a gente, né, trouxe uma representante indígena que tem um projeto muito importante que chama Respeite Nossa História, que é a Nikita Guarani Andeva, que ela veio falar um pouquinho desse projeto que ela desenvolve aí nas cidades do interior, também na cidade de São Paulo.
no cartaz aí à direita, foi uma proposta de um projeto do Cidade Disputa que a gente realizou com os movimentos culturais da cidade, ou seja, a gente convidou diversos coletivos culturais e também iniciativas culturais de professores que realizam esse trabalho de valorização, de visitas guiadas, de valorização do patrimônio, da cultura também. Então, a gente convida esses professores para um debate, ora no Instituto Bexiga, ou às vezes também acontece de maneira online, mas sempre essa perspectiva aí, né, de valorizar esse protagonismo agora dos professores, de lideranças comunitárias, de indígenas, e agora escrever a sua própria história, né? Diversas iniciativas. Também realizamos um projeto do Cidade Disputa. A gente trabalha muito também com instituições parceiras, então a gente tem essa proposta do Cidade Disputa foi realizada junto com o Memorial com o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A gente tivemos a oportunidade de realizar cursos também com o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Temos uma parceria já de 6 anos com o Museu da Resistência, o Memorial da Resistência de São Paulo também, que a gente realiza cursos há bastante tempo, o Arquivo Histórico Municipal, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o próprio Museu de Arte Sacra. A gente também, além de realizar os nossos cursos de formação no espaço do Instituto ou de forma online, a gente também realiza em parceria com algumas instituições culturais os temas que a gente trata. E também tivemos uma proposta de um projeto do Cidade Disputa, onde a gente tratou justamente a retomada do Carnaval de Rua em São Paulo. Então, como vocês observam, são temas bastante diversificados. No caso, a gente observando, né, como a gente fala, né, os cursos nossos e os temas que a gente pesquisa, eles vão muito, logicamente, do que está acontecendo na cidade, né, dessa observação desses movimentos de resistência, desses movimentos de crítica. Então, a gente criou esse projeto aí do retomada do Carnaval de Rua em São Paulo, justamente convidamos coletivos carnavalescos, coletivos que trabalham com carnaval, que realizam o carnaval de rua, para discutir, né, como que está sendo, de que forma que aconteceu aí nesses últimos 5 anos, mais propriamente dito, essa retomada do Carnaval de Rua em São Paulo. Então, observe que os temas são bastante diversificados e são pesquisas originais, são pesquisas inéditas, como eu disse, onde muitos professores têm muito material para apresentar e eles têm a possibilidade de poder aí apresentar isso no nosso espaço aqui, que é bastante diversificado. Também tem um projeto muito especial que a gente realiza, que é o projeto Diversidade, como vocês observam aí, também dentro da linha, né, de pesquisa de história social da cidade. É basicamente uma atividade, né, de educação em direitos humanos, que a gente realiza principalmente para crianças e adolescentes, mas também a gente realiza, né, para equipes técnicas e demais, que estão em situação de vulnerabilidade social e que são atendidas pelos serviços de sistema de garantias da cidade de São Paulo. Então, essa atividade Diversidade, onde a gente realiza uma visita guiada, mas aqui entrando nos espaços culturais, entrando nos museus, entrando nos centros culturais, entrando nos teatros. A gente, na verdade, aqui, a gente realiza essa pesquisa e essas visitas, né, tentando explorar diferentes linguagens, aí também, como a gente disse, né, do cinema, da literatura, da arquitetura, das artes plásticas, para estimular não só o aprendizado desses jovens, né, desses jovens adolescentes, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mas principalmente para fortalecer esses laços aí, de confiança, de amizade entre os adolescentes e as equipes técnicas que os atendem, para inclusive contribuir aí para eles atuarem até como multiplicadores aí no campo dos direitos humanos, no campo da cultura, né, no campo aí até como monitoria nos próprios museus e nos espaços de salvaguarda da cultura e do patrimônio. Então, também é um projeto bem legal que a gente realiza. E temos também um projeto dedicado à população com idade de 60 anos ou mais, que é o projeto 60+, que chama IB 60+, que é um projeto que tem principalmente o objetivo de promover, de proteger a defesa dos direitos, a pesquisa de educação e o bem-estar da pessoa idosa, principalmente valorizando aí a preservação da memória, a defesa e valorização e a conservação desse patrimônio imaterial
e principalmente aí como pressuposto de transformação social. Então, esse projeto, no caso, os cursos são direcionados à população que tem, a pessoas que têm 60 anos ou mais, mas, logicamente, que nossos cursos, eles também são intergeracionais, né? Então, não só a população, as pessoas com 60 anos ou mais participam desses cursos, essas temáticas específicas, mas também a gente acha importante ter um público de diversidade, até também aí como uma maneira aí também de também valorizar também essa inter-relação, a importância também dessas transformações aí, essa participação mais comunitária e também mais integrada aí de diversas idades também, apesar do projeto ser mais dedicado às pessoas com 60 anos ou mais. A gente também realiza diversos cursos onde a gente consegue fazer o registro, né, dos depoimentos dessas pessoas. Muitas vezes a gente também teve a oportunidade de trabalhar na área de audiovisual, com alguns documentários, onde a gente conseguiu, felizmente, registrar muitos depoimentos dessas pessoas com 60 anos ou mais, que tem tanto aprendizado aí, e a gente conseguiu fazer o registro. Então, é um projeto também de muito carinho da gente, que a gente gosta bastante. Como vocês viram, então, a gente realiza não só cursos, né, cursos de formação, cursos livres, cursos de extensão, mas a gente também realiza simpósios, né? A gente já tem uma atuação, como eu disse, né, a gente participa de núcleos de pesquisa, e a gente, então, realiza essas parcerias com algumas faculdades, com algumas universidades, como a própria PUC, e a gente realiza alguns simpósios. Esse, no caso aqui, esse simpósio foi realizado no Instituto Bexiga. O tema História e Música, onde a gente convidou diversos pesquisadores que não somente eram músicos, mas principalmente eram pesquisadores da cultura brasileira, pesquisadores da música brasileira, da música popular, da música erudita, e realizamos um simpósio muito bonito, que não só teve palestras, né, mas também teve apresentações musicais, inclusive bastante didático, bastante explicativo aí. Então, a gente também tem essa grande atuação também aí com simpósios também. E o registro desse material está, inclusive, publicado no nosso canal do YouTube. Como eu falei no começo, né, como eu conheci o professor Francisco, não pelo NESC Pena, mas também não pelo núcleo de estudos da PUC São Paulo, mas também pelo simpósio que a gente realiza, né? A gente já realizou 4 simpósios dedicados ao tema de história social da cidade. O simpósio chama Tessituras da Cidade, e que a cada ano a gente realiza com uma temática diferente. Para vocês terem ideia, a gente, né, conseguimos realizar esse simpósio, mesmo no período da pandemia, e debatemos as epidemias da história. Então, foi uma forma bem legal de também trabalhar esses temas diferentes. Como eu digo, né, muitos dos cursos que são realizados, as pesquisas, elas são realizadas com os temas que estão acontecendo no momento, que estão em debate aí na sociedade no momento. Então, a gente procura sempre, logicamente, atualizar esses cursos, atualizar a temática. Aqui também realizamos no nosso instituto um outro simpósio importante de integração da América Latina, em parceria com o Centro de Estudos de História Social da América Latina, que é ligado também à pós-graduação da PUC São Paulo, coordenado pela professora Vera Vieira. Não posso esquecer também de ressaltar a coordenação do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, da professora Ivone Dias Avelino. Então, a gente conseguiu também realizar um simpósio de integração das pesquisas latino-americanas com a apresentação de várias pessoas. Também foi bem legal. Como eu falei, né, a gente não só trabalha com cursos, mas a gente também gosta muito de trabalhar com as fontes iconográficas, principalmente os filmes, as imagens, fotografias, os documentários. E a gente teve uma oportunidade muito legal de fazer um cine-debate com um filme muito reconhecido aí, né, como importante naquele período de ocupação das escolas na cidade de São Paulo, né, e no Brasil inteiro. Teve um filme que foi Lute como uma Menina, e a gente teve a oportunidade de convidar o diretor do filme para fazer um cine-debate no nosso espaço. Então, estava, né, em evidência bastante, né, a importância da participação dos alunos nas matrizes escolares, nas matrizes curriculares, e essa ocupação que aconteceu nos anos de 2015, 2016, a gente achou importante trazer esse debate também para o Instituto. A gente realizou um cine-debate no Instituto Bexiga. Como eu disse, a gente, né, por conta dessa pesquisa que a gente realiza, a gente às vezes é convidado, né, por algumas instituições para fazer parte de conteúdo histórico
de produção audiovisual. Aqui no caso, a gente foi convidado por um núcleo de comunicação alternativa, um coletivo cultural de jovens cineastas da periferia de São Paulo, patrocinado pela Sampa SP, né, pela Sampa Cinetec, aquele órgão ligado à Secretaria de Cultura do município de São Paulo. E aí, então, a gente fez uma imersão na história do Bexiga com jovens cineastas que viviam na periferia, e aí eles produziram diversos curta-metragens, e um deles que a gente gosta muito é o Belo Bexiga, que aí também que fala um pouquinho sobre a história do Bexiga, e que a gente teve o prazer de participar não só da pesquisa histórica, da formação dos jovens, mas também das visitas guiadas. Muitos dos roteiros, das filmagens, dos curta-metragem, eles foram definidos a partir dos roteiros que a gente realizou, das visitas guiadas que a gente realizou no território. Então, a gente também acaba que nos veredamos também para essa área do audiovisual. Esse aqui é um outro audiovisual que a gente teve bastante participação aqui, no caso, não só da pesquisa histórica, mas também da produção do web documentário. Aqui, no caso, é um web documentário, não é um documentário, um curta-metragem. O web documentário é um tipo de documentário mais flexível, onde você assiste o web documentário navegando pela internet, então você não parte do olhar da narrativa do diretor, você pode intercalar as entrevistas, você pode navegar da forma que você quiser, um documentário interativo. E a gente também foi convidado pelo Centro de Pesquisa e Informação do SESC São Paulo e também junto com o Estúdio Crua para realizar no bairro do Bexiga em 2017, e que a gente também fez uma imersão aí no território, um hackathon de 7 dias com um grupo bastante diversificado de historiadores, diretores, videomakers, produtores, editores, onde a gente realizou em 7 dias esse web documentário. Todos eles estão disponíveis na internet para vocês assistirem. Um outro também que a gente realizou do território do Bom Retiro, né, que é o Retiro Retratos, que a gente aqui no caso participamos junto com a Oficina Cultural Oswald de Andrade e com o Estúdio Crua. Um outro web documentário que a gente realizou que chama Parada Centro, que a gente falou um pouquinho sobre o território central da cidade de São Paulo, mais especificamente o que é classificado como Centro Novo, aquela região da República, no período de lançamento do SESC 24 de maio, que nos convidou para fazer, então, esse conteúdo, também ajudar na produção desse web documentário, como uma proposta de o SESC 24 de maio reconhecer um pouquinho melhor o território para poder fazer sua atuação de uma maneira mais rica. E também participamos de um documentário derivado de um curso que a gente realizou, que é o curso de Vilas Operárias. Como eu falei, a gente tem uma atuação bastante na história do movimento operário, e a gente então realizou também esse web documentário Entre Vilas, que fala um pouquinho sobre o acesso à moradia no período aí no começo do século XX, a partir das vilas operárias, e como que essas vilas operárias eram uma forma de reprimir os operários das indústrias que recebiam aí essas moradias, né? Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho desse material de audiovisual. E aqui também um projeto muito especial que a gente participou, que chama Reconto, onde a gente fala um pouquinho sobre as histórias de Minas Gerais, a história do ciclo do ouro, a história, as particularidades aí desse período da história brasileira, e que também estão todos publicados aí no internet, no YouTube. Esse aqui, no caso, é uma série do YouTube, mas convido vocês aí a acompanharem. E é importante dizer também que, além desses trabalhos de formação, a gente também tem uma grande atuação comunitária, né? O Bexiga, ele é um bairro com muitas iniciativas culturais, muitos coletivos culturais, e a gente participa já há anos de um grupo que chama Rede Social Bela Vista, que é um grupo que se encontra todo mês no espaço físico do bairro do Bexiga, numa associação cultural, num coletivo cultural, e a gente, então, tem esse trabalho comunitário, onde a gente tem a oportunidade sempre de conhecer um pouquinho mais o trabalho das instituições que estão no território, contribuir com o que pode, né, com o que é possível, com conhecimento, com recurso humano. E aí, então, é um grupo que a gente participa há muitos anos, mas só para valorizar e só para reforçar a importância desse trabalho local, desse trabalho comunitário,
né, que a gente realiza também no bairro do Bexiga, que é também um ponto forte do Instituto. Tivemos a oportunidade de trabalhar também, criar um centro de memória viva em Cidade Tiradentes. A pesquisa do doutorado que eu trabalhei junto com o professor Heriberto e Daniele, que me ajudaram bastante, a gente realizou uma pesquisa sobre o acesso à moradia no complexo habitacional Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. É um bairro que fica a 35 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, onde a Coab São Paulo instalou o maior conjunto habitacional da América Latina, com quase 50 mil unidades habitacionais. E lá tem um centro cultural, que na inauguração nós fomos aí convidados para fazer o pontapé inicial desse centro de memória viva. A gente realizou uma formação com os moradores do bairro e realizamos também uma grande exposição do centro de memória. E aqui também uma outra exposição que a gente foi curador também na Biblioteca Cora Coralina, em Guaianazes. Aqui também temos um trabalho, além dos cursos de formação, também nos enveredamos aí no começo dos anos de 2016, com produção artística também. A gente teve a oportunidade de fazer a produção de um grande show musical do centenário de Antônio Rago, um grande músico do bairro do Bexiga, desse representante do violão, um dos pioneiros do violão na cidade de São Paulo. Então, para vocês verem que a gente acabou, né, também entrando aí nessa produção, não só no audiovisual, mas também na produção aí artística, trabalhando com esses projetos também de pesquisa. E aqui na linha de infância silenciada, é importante dizer que a gente já trabalha, como eu disse, né, há mais de 10 anos nos cursos a gente realiza formação para as equipes técnicas e educadores dos serviços de garantias da assistência social da cidade de São Paulo, né, Secretaria de Assistência Social da cidade de São Paulo, e a gente tem várias temáticas, né, desde tratando a infância, a questão da drogadição, a questão do ECA, as conquistas do ECA, as questões da seguridade social, da educação e direitos humanos. Então, são vários cursos de formação que a gente realiza para serviços conveniados com a prefeitura. Os serviços da prefeitura, eles têm um valor que eles recebem para capacitação, para cursos de formação, e a gente, então, acaba realizando esses serviços aí em parceria com a assistência social do município de São Paulo. Que são, basicamente, como vocês estão vendo aqui, a gente realiza tanto no nosso espaço físico, como também nos serviços de medida socioeducativa, nos serviços de acolhimento institucional, nos centros de referência à diversidade, nos centros de referência ao idoso. Então, a gente realiza bastante esses projetos de instituto também em diversos locais, né? Aqui algumas fotografias dessa formação. E aqui, como eu ressaltei, né, também nessa linha aí de ditadura popular e também dos direitos humanos, a gente tem essa parceria aí com o Memorial da Resistência de São Paulo, onde a gente sempre debate, né, a cada ano a gente trabalha um tema diversificado, trazendo, né, a gente, na verdade, a gente realiza 2 cursos por ano no Memorial da Resistência desde 2016, né? A gente realiza sempre no primeiro semestre, no dia 30 de março, data do golpe da ditadura militar de 64, a gente realiza um curso ligado na temática de lutas e resistências contra a ditadura, ora falando das reformas da ditadura, ora falando da questão econômica da ditadura, da questão de acesso à moradia na ditadura, da questão financeira da ditadura. E nos meses de outubro, a gente realiza, por conta desse trabalho que a gente já tem acumulado no tema da infância e juventude, a gente trabalha um tema em outubro, geralmente próximo ao dia 12 de outubro, que se celebra, né, o Dia da Criança. A gente realiza também sempre um curso da infância e juventude no período da ditadura militar do Brasil também. Então, são um curso só cada semestre, e é muito gostoso também, que a gente tem a oportunidade de debater e ampliar nossa pesquisa, mas também incorporar muitas pesquisas de outros convidados. Em direitos humanos também, temos uma linha muito forte em direitos humanos, a gente realiza diversos cursos também para o SESC. Aqui no caso, o SESC Ribeirão Preto uma vez nos contratou para a gente realizar um curso sobre a história social crítica da origem do desenvolvimento dos direitos humanos. E aqui na própria Câmara Municipal, a gente já participou de inúmeros debates também em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos da criança e adolescente, em defesa dos direitos dos idosos.
E aí aqui, Francisco, eu deixo aqui o nosso contato. A gente, como eu disse, nós temos um site onde a gente publica grande parte desse material. Nós temos cursos publicados tanto no site, gratuitos, ou também as gravações, como publicado também no canal. Deixo aqui nossos contatos, o nosso agradecimento aí em participar do seu canal, participar aqui. É sempre um prazer estar com você, mas também divulgar esse trabalho que é feito a duras penas, é verdade, mas com muito gosto, né? Com muito prazer e com muita autonomia, o que é importante nos dias de hoje, né, Francisco? Sim. Eu imaginava que o Instituto Bexiga ele tinha assim, uma grandiosidade, mas eu não imaginava que fosse tanta. Eu estava até pensando assim, nossa, se o Instituto faz mais coisas do que eu estou vendo aqui, esse vídeo vai ter umas 3 horas de duração, e com a sua empolgação, né? Então, mas parabéns ao Instituto Bexiga. E é interessante uma coisa, quando Diga, eu Francisco. lembro do bairro do Bexiga, eu não sei porquê, eu lembro de italianos, menos de índios e pessoas pretas. Então, o Instituto Bexiga que você fundou com seus colegas, realmente ele abre um leque de conhecimento histórico que imagino que não seja só eu que não tenho esse conhecimento. Então, muito parabéns aí a esse trabalho todo que vocês estão realizando e, veja, num curto espaço de tempo, né? Não tem nem 10 anos, né? Não tem, Francisco, não tem Não tem nem mesmo. 10 anos. Mas a gente tem fôlego, como você viu, nós temos um fôlego, né? Porque não só são nós três professores, mas muitos colegas parceiros, né? A gente, boa parte da programação do Instituto é realizada por professores convidados que vêm, que participam e que dão seus cursos de formação em diversas áreas, né? Então, por isso que a gente tem aí esse já currículo aí extenso, muito em função também dos colegas. É um currículo, como você falou, bem extenso, né? E parabéns. Eu que agradeço. Nós esperamos estar colaborando com o Instituto, com esse vídeo, e as pessoas que nos acompanham já no nosso canal, eu espero que sintam o desejo de também se envolver nas atividades desse instituto tão significativo aqui no contexto da cidade de São Paulo. Nós queremos agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo e que possamos, dentro em breve, nos encontrarmos em outra oportunidade. Muito obrigado e tudo de bom para vocês que nos acompanham.